Engenharia de aplicação da Belimo, e hoje eu vou falar um pouquinho da parte, principalmente da parte de qualidade do ar, o porquê de monitorar, como monitorar e também da parte do controle. Eu atendo a parte do Brasil e América do Sul, então quem tiver alguma dúvida, alguma seleção, alguma informação necessária, pode falar comigo direto, a gente ajuda nisso aí também. Tá? Antes de apresentar a Belimo é uma empresa suíça que tem mais de 40, esse ano completa 50 anos de mercado, né? E ela tem 3 headquarters, né, nos Estados Unidos, Suíça e China. No Brasil está desde 2009, a gente tem uma sede em São Paulo, na parte de logística e também de showroom. Tudo que eu vou mostrar aqui a gente tem em funcionamento. Quem quiser visitar, testar, verificar, a gente pode receber lá, mostrar, fazer demonstrações para vocês. Todos os anos a Belimo produz mais de 8 milhões de atuadores para sistema de HVAC, tanto da parte de atuadores de dumper, como também atuadores de válvulas, e agora também no mercado de sensores. Composto mais de 2.200 funcionários, presente em todos os continentes, mais de 80 países, e todos os anos a gente reinveste 7,4% do volume de vendas em desenvolvimento de novas tecnologias. Por isso que ela é líder mundial dentro da fabricação de dispositivos de controle e monitoramento. Dentro do nosso portfólio, o que a gente tem ali? A parte de detecção de ar, de gás. A parte de detecção de gás, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais. É a unidade de tratamento de ar, tanto atuadores de dumper quanto sensores para linha de ar, e também a parte de proteção fire smoke, né? Atuadores fire smoke, controle e extração de fumaça. Para quem não sabe, o atuador fire smoke, apesar de ele parecer um atuador convencional, retorno por mola, ele é um atuador específico para isso, tanto de construção quanto na parte de certificação, né? Tempo de exposição à chama, o tempo de ciclo dele, de vida útil, né? Ele é projetado para durar mais que o tempo de vida do edifício, né? Porque é óbvio que é equipamento de segurança. A parte de válvulas, a gente vai ter válvulas de 2, 3, 6 vias, borboleta, válvula globo, válvula esfera, sensores com visor, né? A parte de atuadores de dumper, tanto para a parte de linha de VAV, caixa VAV, como também atuadores convencionais, e também a parte de CAG. A gente pegar ali as válvulas borboletas, a parte de performance, né? Válvulas de performance, que eu vou falar um pouquinho mais, e também para sistemas de aquecimento, tanto de controle como extração de parte de aquecimento de vapor e água quente. A gente tem uma linha tanto de sensores quanto de válvula de controle. Alguns dados do sistema de HVAC, né? Hoje a gente chega a passar 90% do nosso tempo em ambientes fechados climatizados. Se a gente considerar ali residências, faculdade, escritório, carro, né? E hoje 16% do consumo de energia global e emissão de gases de efeito estufa é gerado pelo sistema de ar-condicionado. E a Belimo tem uma premissa aqui, com a automação do sistema, com controle bem efetuado, você consegue ter uma eficiência superior de até 55%. E segundo o OMS, 30% dos novos edifícios nascem com problema de síndrome de edifício doente. Aí que está o problema. A gente pensa que o edifício foi mal projetado, é um sistema antigo, o sistema já está obsoleto. Não. 30% dos novos projetos já nascem com problema de ventilação, de exaustão do sistema, de renovação de ar desse sistema. E todos os anos a gente perde mais de 200 milhões de dólares em problemas relacionados a síndrome de edifício doente. Você chega a perder, aqui é um ponto muito importante, você pegar um escritório, um banco, por exemplo, que eles estão muito preocupados também com essa parte de qualidade do ar, você chega a perder 2% da produtividade de trabalho dos colaboradores, da produtividade dele, baseado por conta, às vezes, do set point errado, monitoramento de temperatura, umidade mal calculada, nível de CO2 elevado. E a gente vai conversar aqui como que isso vai afetar as pessoas, né? E os edifícios LEED, né, que tem a certificação LEED, eles têm 5% menos de doenças ali, de tempo de afastamento por conta do síndrome de edifícios doentes. São edifícios que têm o quê? Uma tecnologia melhor, um monitoramento melhor da qualidade do ar. Segundo o NIOSH, né, a gente falou que 52% dos casos de edifício doente foram relacionados à ventilação inadequada. A gente pensar é um equipamento ruim, é um sistema que às vezes a ventilação, a renovação de ar, a ventilação do ambiente está inadequada. É por isso que você tem problemas ali de qualidade do ar. E muitas vezes são problemas simples de resolver, simples de solucionar, né? E aí a Belimo fez um estudo, há uns 2 anos, que ela fez com projetistas, instaladores de todo mundo, né?
E eles levantaram os 7 principais pontos que você tem que ter, você tem que garantir, para você garantir uma qualidade ali adequada do ar. Primeiro, medição, exibição e monitoramento. Você não consegue controlar o que você não está vendo, você não está mensurando, você não sabe, a temperatura está boa, não sei quanto está, a umidade está boa, a relação de temperatura e umidade está dentro do que você espera. Quantidade exata de ar ambiente, você está renovando a quantidade certa? Você tem a necessidade de renovar o ar de acordo, pega a norma lá, 27,5 por pessoa, você está com essa quantidade adequada? Tem muita gente que acha que renovação de ar, dependendo do local, um lugar muito quente, é eterno, mas não é, a qualidade do ar, você precisa ter. Só que você tem que garantir que está indo a quantidade exata, nem menos, nem mais. Que aí sim pode virar, aumentar o consumo de energia se tiver com excesso, mas também se tiver falta, você diminui a qualidade do ar. Quantidade adequada de ar externo, conforme eu falei, né? Diluição do ar padrão e vazão bem projetados. Isso é o quê? Você evitar criar zona morta dentro do ambiente, né? Onde você tem que garantir que todo vai ter a flecha de ar correta para você conseguir fazer toda a movimentação, filtragem desse ar e renovação dele. Precisação ativa dos espaços, para quando você trabalha. Acho que está acabando a bateria, não. Tudo bom. Então, vamos lá. Precisação ativa, principalmente quando a gente trabalha com sala limpa, com um hospital que tem sala de isolamento, né? Você tem uma doença que é contagiosa, você precisa colocar uma pessoa numa pressão negativa, ela está com a imunidade muito baixa, ela precisa ficar numa pressão positiva para evitar a contaminação, você tem que garantir, mas para você garantir, você precisa ter um monitoramento, por exemplo, da pressão, diferencial de pressão, para ter certeza que está seguro. Filtragem eficaz, esse eu acho que é o mais básico, né? A gente garantir uma filtragem, evitar, a gente vê muita coisa em obra, né? A pessoa utilizar manta de filtragem, algum lugar lavar filtro, isso faz o quê? Você perde eficiência do equipamento. Condicionamento correto de temperatura e umidade, isso eu vou mostrar como isso impacta diretamente, não só no conforto térmico, mas também na qualidade do ar. Quando a gente fala de temperatura, muitas vezes a gente tem que verificar o quê? Está dentro da zona de conforto, a gente tem uma zona de conforto, de acordo com a temperatura, mas o que impacta junto? Também a umidade. Às vezes você fala, estou com 25 graus aqui, 24 graus. Tá dentro, tá bom, né? A gente está mirando só, a gente tem muito esse costume, né, de controlar apenas a umidade, a temperatura. Só que se eu tiver com 24 graus e 80% de umidade, eu estou fora da zona de conforto, está desconfortável esse ambiente. Umidade muito alta, se dificulta ali a captação da própria transpiração das pessoas quando elas começam a transpirar, né, a ficar na pele, porque o ar não consegue pegar, né, vamos dizer assim. Então você precisa falar, estou com 22%, 60%, estou dentro. Né? Você precisa ver o quê? Se você está dentro da zona de conforto. Isso é muito importante para o rendimento da pessoa. Se baixar 1, 2 graus ou ficar fora dessa zona de conforto, já começa a impactar não só na saúde, mas também acabei de falar, me fugiu a palavra, a produtividade da pessoa. E para isso também tem a linha de sensores, né? Sensores, desde os sensores ativos quanto os passivos. O que é um sensor passivo? NT resistível, NTC 10K, 20K, PT100, PT100, PT1000, né? E também a gente tem a linha de sensores ativos, que são sinais analógicos, sensor de 0 a 5, 0 a 10, 4 a 20, para conectar ali no seu sistema de automação. Mas também tem corrente magnética da mudança, às vezes você está trabalhando com uma rede de comunicação, você pode colocar. Com faixa de medição, você consegue configurar o range de trabalho dele. Eu quero um sensor para trabalhar com 25 graus, 26 graus. Você não precisa de um sensor de menos 20 a 100, a 120. Você pega um de 0 a 50, 0 a 40, já vai estar o suficiente, principalmente para o condicionamento de ambiente. E esse selecionamento da faixa você faz direto no equipamento, através de switch. Tá? Proteção contra umidade, isso aqui é um item muito importante, porque a própria umidade do ar, ela vai oxidando, ela vai deteriorando a sonda de medição. E você precisa ter o quê? Garantir que aquilo ali esteja dentro do correto funcionamento, para também você não ter problema de medição. E isso, essa proteção contra a umidade acumulada ali na sonda, é importante para você garantir a durabilidade e o tempo de vida do seu sensor. E a umidade, como que ela impacta? A gente sempre ouve falar, né, que da norma mostra lá de 40% a 60%. Por quê? É um chute? Não tem uma lógica.
Se nós pegarmos aqui, quando você trabalha menor que 40, a primeira coisa, você tem problema de ressecamento das mucosas, que é a primeira defesa nossa. Você tem um problema de você circular muito mais fácil a parte de contaminantes, porque você tem uma disseminação maior no ambiente. A parte de vírus são consideravelmente maior. Quando a gente olha aqui, né, o gráfico, a gente está em 40% a 60% de umidade. Desde a parte de vírus, bactérias, fungos, doenças respiratórias, infecções, elas são ou reduzidas ou quase inexistentes nessa região. Caiu a umidade, aqui algumas, por exemplo, a parte de vírus, bactérias, já vai subindo conforme a umidade está mais baixa. Subiu a umidade, você já começa a ter problema de mofo, irritação. Então, assim, a gente só tem que trabalhar dentro dessa porta, desse range, mas muitas vezes a gente nem monitora isso para saber se está dentro do range, porque está monitorando a temperatura. Mas o importante é o quê? Manter, aqui, principalmente para a qualidade do ar, a gente trabalhar dentro dos 40% a 60%. E maior que 60%, a gotícula já não evapora tão facilmente, então o seu sistema de filtragem, de movimentação do ar, já não consegue pegar essa partícula para filtrar, então você aumenta também o risco de contaminação do ambiente, ela fica mais locada. E para isso também tem sensores conjugados. A gente tem uma linha de sensores que é temperatura, umidade e CO2. Esse modelo aqui é temperatura e umidade. Então, no único corpo você tem temperatura, umidade, relativa umidade absoluta, ponto de orvalho e entalpia do ar. Tá? Se você pegar um sensor com BACnet Modbus, você pode mapear todas essas variáveis. Se você pegar um sensor sem BACnet Modbus, você vai ter temperatura e a outra variável que você escolhe. Você tem duas saídas analógicas. E a gente tem uma outra linha que vai ter temperatura, umidade e CO2 no mesmo corpo, que é esse aqui. Mesma coisa. Três variáveis, temperatura, você escolhe a outra e CO2, ou se for BACnet Modbus, você tem todas as leituras possíveis, você pode mapear todas essas leituras. Outro ponto importante, quando a gente fala ali de ponto de orvalho, entalpia, isso vai variar de acordo com a sua altitude. Então, o que você pode fazer nesse sensor? O sensor que não tem comunicação BACnet Modbus, ele considera a nuvem do mar, você precisa corrigir na automação. Se você pegar o sensor com BACnet Modbus, você vai colocar na altitude que você está trabalhando, ele já te entrega isso daí corrigido. E qual que é a importância de você monitorar o CO2? O CO2, principalmente durante a pandemia, foi um item que virou um sinônimo de qualidade do ar. A gente monitorava o CO2 para garantir que a renovação de ar estava dentro do recomendado, né? Estava ocorrendo de forma correta. E aí, por que monitorar? Se pegar um sensor, por exemplo, você trabalhar acima de 1000 ppm, você já começa a ter uma menor capacidade de concentração do cérebro. Acima de 2000 pode causar fadiga até dor de cabeça. E ele está ligado diretamente à eficiência da pessoa, à capacidade de absorção de informação, de desenvolvimento de soluções. Isso impacta diretamente no rendimento da pessoa e também na qualidade dela de trabalho. Você ficar 8 horas num lugar que está te dando dor de cabeça, que está te dando dor de concentração, não é agradável. Como que a gente faz isso? Sensor de CO2. Então a gente tem essa linha de sensores que você tentou, aqui só faltou colocar o CO2, mas além dessas medições você tem ainda a leitura de CO2. Depois disso, o que surgiu? O VOC, né? Que é antes de só falar da tecnologia do CO2, um ponto importante do sensor de CO2 da Belino. O grande problema do sensor de CO2 é calibrar. Ele precisa ser calibrado, né? Só que ele tem um problema do quê? Você precisa retirar ele, colocar numa câmera com PPM conhecido, faz a calibração, deixa estabilizar, devolve para o ambiente. Eu trabalhei numa obra que a gente tinha 450 sensores desse. Imagina, o cara passava quase um ano inteiro fazendo calibração. Até tirar um, descer, esperar estabilizar, esquentar, voltar. Esse sensor tem tecnologia de canal duplo. Então ele tem um canal que ele é acionado só para calibrar o outro. Todo dia ele aciona, calibra o outro, desliga. Então ele não precisa de calibração, é livre de calibração. Você consegue, é livre de manutenção, né, facilita a sua vida não só de custo, mas também de operação. Imagina, a gente tinha 2 pessoas, um subia no duto, tirava a escada, descia, calibrava, instalava de novo, pegava outro, testava com a automação, isso aí não precisa disso. E aí a gente começou a falar de VOC, o COV, né, que é os compostos orgânicos voláteis. Ele também é um indicador de qualidade do ar. O que é o composto orgânico volátil? Você pode ter isso daí em geração, por exemplo, de carpete novo, tinta, cadeira, móveis,
lavagem, aquele produto de lavagem a seco, maquiagem, produto de limpeza, pode gerar o VOC. E muitos dos VOCs são prejudiciais ao ser humano. Então é essencial você medir e conseguir controlar isso. O que ele vai ter ali? Ó? Por exemplo, vapores, né? Ele tem os vapores de químicos industriais, solventes, produtos de limpeza, está fazendo a limpeza do ambiente. Você precisa renovar aquele ar, para tirar aquele produto que evaporou, para não ficar fazendo mal para quem é usuário. A exposição pode causar desde alergia cutânea, irritação nos olhos, nariz, garganta, falta de ar, tontura. Às vezes a gente pensa, nossa, sempre que eu venho para cá, o ar é pesado, eu passo mal, eu fico ruim. Mas o que pode ser? Pode ser uma contaminação do ar. E você pode encontrar ali, ó, pesticidas, cosméticos, roupas lavadas a seco, tintas, móveis, carpete, papel carbono, cola, muita coisa que está presente no escritório. Você fez uma reforma no escritório, aquele cheiro de tinta, aquele é a gente sente muito fácil, mas tem outros que a gente não é imperceptível, e aí tem o risco de você ficar muito nisso. Tem outro ponto importante, vazão de ar, insuflamento, quantidade que você vai insuflar, quantidade que você vai extrair. Isso é muito importante para garantir o quê? A renovação de todo o ar do ambiente, a condicionamento desse ar e também a segurança. É importante que cada ambiente receba a quantidade de ar exata, né, do sistema externo. E o número de pessoas numa sala, ele pode impactar diretamente nessa quantidade de ar que você vai insuflar. Você pode fazer lógica de eficiência baseado na renovação de ar, na quantidade de pessoas, para você limpar aquele excesso ou falta de carga térmica do ambiente. Da mesma forma, o ar contaminado deve ser removido pela sala. Muitas vezes a gente tem sistemas que precisam ter uma exaustão, mas você precisa saber se você está fazendo a exaustão da quantidade correta. Como você pode fazer isso? O medidor de caixa de ele tem um tubo de pitot, pega o diferencial de pressão, calcula a vazão daquele duto, você consegue saber se você está renovando, se você está a quantidade correta, se está insuflando a quantidade correta, se você está fazendo uma pressão ativa. É uma bateria. E aí apaga, liga e ele está dando sinal de bateria. Vai falando daqui. Aí e aí ele começa. Ele fica mais uns 5 minutos. Deixa eu ver. E aí ele consegue fazer esse monitoramento. Às vezes você tem que fazer, por exemplo, o diferencial de pressão em cascata. Você precisa saber o quanto você está tirando, o quanto está colocando, para garantir que aquilo está dentro do seu projeto. Só como? Monitorando. A velocidade também impacta, isso é muito importante. Às vezes a gente tem locais que a gente não tem um sistema de insuflamento bem projetado e você começa a ter aquele jato gelado. Sala de reunião, muitas vezes a gente vê o pessoal montar um cassete hidrônico, um cassete convencional, e aquele insuflamento muito alto, né, com uma velocidade muito alta e com a temperatura muito baixa. Isso gera desconforto. E o que isso está influência direta? A sua insuflação, o dimensionamento do insuflamento. A velocidade do ar que vai atingir a pele da pessoa, isso impacta diretamente no conforto. A gente tem duas soluções. A primeira solução é esse modelo de atuador. Isso aqui, para quem nunca viu, é um atuador recente que a Brilho lançou. Mas pensa assim, eu tenho um pedaço de duto circular e eu quero transformar ele numa caixa de AV. Você coloca esse equipamento, ele vem com dumper, ele vai dentro do duto, tem um sensor termovelocimétrico, que ele pega a temperatura e velocidade do ar e calcula a vazão. Isso aí está feito para 4, 5 e 6 polegadas e trabalha desde como rede magnética Modbus também como sistema analógico 0 a 10 totalmente. E a caixa de AV convencional, o atuador de caixa de AV convencional, você tem um diferencial de pressão, né, um sensor diferencial de pressão, que vai pegar o diferencial de pressão aqui da caixa VAV, vai converter com as configurações que nós fazemos ali, vai converter isso na vazão e vai dosar essa vazão de acordo com o que o sistema está pedindo. Também com rede magnética, Modbus, ou também sinal analógico de 0 a 10 totalmente. Para isso também, diferencial de pressão, às vezes você precisa monitorar, por exemplo, diferencial de pressão de filtro. Eu tenho filtro sujo, eu quero acompanhar a saturação desse filtro. Como que você pode fazer? Se você quer só assim, saturou, chegou no diferencial de pressão de 200 PA, eu quero que ele me gere um alerta, você pode pôr um switch. Bateu 200, ele fecha contato e te avisa. Não, eu quero monitorar o filtro EPA, a pessoa começa a monitorar a saturação desse filtro ao longo do tempo. Então você precisa de um sensor diferencial de pressão, que vai te dando ali conforme vai mudando o sinal de 0 a 10, ou magnético Modbus, que você consegue ir vendo a saturação desse filtro. E também a gente tem a opção desse sensor, deixa eu ver se ele vai entrar aqui, desse sensor para ventilador, pegar a velocidade para vazão de ventilador.
Você pode instalar, configurar nele o fator do ventilador, o fator K, o tipo a fórmula utilizada pelo fabricante, ou o fabricante, a gente tem algum já em lista, e ele calcula a vazão naqueles ventiladores que permite, ali, pela tomada de diferencial de pressão dele, calcular a vazão. Sensores ambientes, né? Todos os sensores que eu mostrei, a maioria para rede de dutos, ou alguns também você pode trabalhar com tubulação de água gelada, mas também a gente tem a necessidade de sensores ambientes. Esse aqui é um sensor da Belimo, que você pode trabalhar a temperatura e umidade do CO2. Tem ele também, tem o modelo dele com visor, que aí você consegue também controlar, é como se fosse um IHM, ele tem a possibilidade de você controlar a velocidade, ligar e desligar, set point do equipamento. E esse modelo, por exemplo, ele não tem visor, mas você pode fazer a alteração do set point, esses dados, com um celular, um NFC. Você conecta o celular, baixa o aplicativo da Belimo e você faz toda a alteração direto no sensor. Tem alguns locais que eles não gostam que as pessoas, os usuários, estão alterando ou vendo, né, a temperatura, então eles querem tampar cega, esse modelo. Tem ele com indicador de qualidade do ar, você pode colocar, configurar a qualidade do ar, por exemplo. Ele tem um LED verde, amarelo, vermelho, pelo nível do CO2. E aí você pode configurar ele. Bateu 1000 ppm, vai para amarelo, bateu 700, vai para amarelo. E você tem isso aí para edifício LEED, é necessário. O que é o baixo fator de Como? A distância dele da parede. Porque tem alguns sensores que são muito grandes, e o pessoal da arquitetura não gosta. Isso, a espessura dele é bem menor. E esse aqui é um sensor novo que a Belimo vai lançar agora na Febrava, mas eu já coloquei aqui porque a gente tinha muita solicitação para particulado. Então esse único sensor, ele te dá temperatura, umidade relativa, CO2, VOC, particular de PM 2,5 e PM 10. Com visor e sem visor. E esse sensor aqui, ele tem possibilidade de, por exemplo, colocar cartão de memória para você pegar, fazer o data log dele, comunicação internet, PoE, alimentação PoE, protocolo BACnet Modbus, MQTT e também interação com IA. É um sensor bem completo, vai ter um preço bem competitivo no mercado e já tem tudo no único corpo. Então tem muito ambiente, principalmente laboratório, que eles precisam fazer a medição de particulado, e esse sensor, se pegar um sensor desse só de particulado de 2,5, ele é mais caro que esse sensor completo nosso. Alguma certificação para a classificada? Eu não tenho ainda a parte de certificação, eu recebi isso aqui essa semana, eu coloquei aqui para já mostrar, mas na Febrava eu já vou estar com todos os dados de especificação técnica, datasheet, valor dele, aí pode procurar lá que eu já vou ter, inclusive o modelo, chegou para mim ontem, e eu chego a pegar em casa amanhã para testar ele e tal, e na Febrava eu ter esse funcionamento. A gente falou dessa parte de controle, é importante controlar a umidade, é importante controlar a temperatura, é importante controlar tudo. Mas como você controla a umidade e a temperatura de forma adequada? O controle de água gelada, nos modos. Então a Belimo tem uma linha de balanceamento, que hoje o foco da Belimo é o quê? A gente fazer o balanceamento independente de pressão. Hoje um projeto que nasce sem balanceamento independente de pressão, já é um projeto que nasce com consumo de energia elevado, uma eficiência baixa. O que é o balanceamento do sistema? O balanceamento nada mais é que você fazer a equiparação das perdas de carga de todos os equipamentos. Para quê? Para que todo mundo receba água gelada de projeto. Você tem um equipamento mais próximo de bomba, você tem um equipamento mais distante, seu ponto crítico. O primeiro equipamento tem uma perda de carga, se a gente considerar de tubulação, muito menor que o último, então você precisa dosar isso. Como você faz isso? Balanceando. Então aqui o primeiro equipamento recebe uma menor perda de carga. Tem uma menor perda de carga. Aqui você coloca uma válvula que vai criar essa perda de carga para retirar essa energia do fluido e garantir que todo mundo receba a vazão de projeto. No passado, a gente era muito utilizado o quê? O retorno compensado, ou o sistema 3 tubos, que é mais antigo, vai lembrar disso daí. Qual que era o problema? Funcionava por a tecnologia da época, sim. O primeiro equipamento que recebia água gelada era o último que devolvia, então você equiparava as perdas de carga do sistema. Só que qual era o problema? Custo com tubulação, você precisava de muito mais tubulação para fazer esse sistema, e também bombeamento. O bombeamento estava sempre a 100%. Então você não tinha uma variador de frequência. Depois vieram os variadores de frequência, já começou a melhorar. Só que a gente ainda tinha um problema de balanceamento. Aí começaram a utilizar o balanceamento estático.
Como que o balanceamento estático funciona? Ele funciona muito bem quando você trabalha com válvula estática, com válvula 3 vias. Por quê? Porque a vazão secundária é constante. Se a vazão secundária é constante, você não tem alterações ali nas perdas de carga, está sempre com uma vazão constante. Então você vai, seta aquela válvula e acabou. Ela vai ficar com aquela perda de carga constante, a sua vazão é constante e ela vai trabalhar. Quando veio as variadores de frequência, a gente começou a variar, né, a rotação de bomba. Você começou a aumentar e diminuir a vazão de bomba. Aí essa válvula perde a função. Por quê? Ela é setada para trabalhar 100%, você vai lá e configura ela só no sistema. Quando você libera o sistema para automação, de 70% a 90% do tempo ele trabalha em carga parcial. Só que ela só funciona 100%. E aí vieram as evoluções, que foi o quê? Válvulas dependentes de pressão. Outro ponto do balanceamento estático. Você precisa fazer o balanceamento do sistema, que isso tem um custo elevado, e além disso, você precisa também a cada 1 ano, 6 meses, 1 ano, refazer o balanceamento. Porque as características de perda de carga do seu sistema, de tubulação, vai mudando, vai alterando, ajustação, filtro, tudo. Isso daí faz o quê? Você precisa refazer o balanceamento. Isso custa caro, né? Lá em São Paulo, você pegar uma empresa boa para fazer, eles cobram aí de R$1.000 a R$1.500 por ponto de balanceamento. Você pega um condomínio, um prédio, um shopping, é muito caro, né? E você tem o problema do desbalanceamento, que é o quê? Você vai ter equipamento recebendo mais água, equipamento recebendo menos água, e você começa a ter reclamação do usuário. Um está passando calor porque não chega água gelada, o outro está passando frio porque está com excesso, está com delta T baixo, a eficiência do sistema cai, a eficiência de geração cai. E aí a Belimo lançou, isso aqui foi patente Belimo, foi desenvolvido pela Belimo, as válvulas independentes de pressão. Esse é um modelo compacto, vai trabalhar ali até 2 metros cúbicos de água gelada. A gente tem ela proporcional on-off, tem um modelo que é um pouco mais compacto ainda, só para equipamentos on-off. Essa daqui permite configuração em campo. Ela tem aqui a parte de controle, né, que é a válvula esfera, e aqui dentro a gente tem o que? O ímbolo que faz a movimentação. Conforme o diferencial de pressão vai alterando, esse ímbolo aqui ele vai abrir e fechar, ele vai diminuir ou aumentar a perda de carga, ele vai alterar o CV da válvula. Ela tem um CV variável. E ele faz o balanceamento. Então, se você setou ele para 2 metros cúbicos de máximo, o sistema pode estar com uma perda de carga, com uma pressão muito alta, que aumentaria a vazão, ele aumenta a perda de carga e garante que fique no máximo em 2 metros cúbicos. Ninguém não faltava para nenhum equipamento terminado. Aqui a parte de configuração, as vazões podem ser configuradas no próprio atuador, para ter um clipe ali que você faz a movimentação. E aí a Belimo lançou, foi uma outra patente Belimo, as válvulas eletrônicas. Ali a gente tinha um ímbolo que acaba fazendo, através do diferencial de pressão, ele fazia esse cálculo ali. E aí a Belimo lançou a válvula eletrônica. O que é uma válvula eletrônica? Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem de trabalhar? Primeiro é a precisão. A gente pegar uma válvula eletrônica, ela vai ter uma precisão de mais ou menos 2% de leitura do conjunto todo. A gente pega a válvula aí, tem alguns componentes de válvula mecânica que chega a trabalhar com 20%, mais ou menos 20%. Então, assim, a sua precisão de leitura é muito maior. Você trabalha com o sistema, você consegue exportar essas medições de vazão em tempo real para a sua automação. Realmente com controle de processo, você precisa visualizar o quanto o sistema está pedindo para fazer otimização de bomba. Eu consigo fazer, por exemplo, uma leitura da vazão, né, fazer um Rathmann loop, você consegue fazer a leitura de vazão e otimizar a sua bomba baseada na vazão de momento. Ela também te dá a informação da vazão futura. Por exemplo, ela está trabalhando com 2 metros cúbicos, ela vai precisar de 4. Você já tem essa informação antecipada para você poder utilizar o bombeamento. Então você consegue deixar o sistema totalmente otimizado, baseado na vazão em tempo real. Como que ela funciona a lógica dela? Aí que está, ela é bem mais simples de construção. Por quê? Ela tem um medidor ultrassônico de vazão. Você vê, não tem parte móvel, nada, ele tem só os espelhos aqui que enviam o sinal de ultrassom. E uma válvula convencional. Toda a tecnologia, toda a inteligência da válvula está dentro do atuador, da lógica de trabalho. Esse tipo de válvula você pode configurar ele para trabalhar, por exemplo, pode trabalhar no bypass. No bypass você não precisa de um sistema a curva da válvula convencional de controle é uma curva de igual porcentagem. Se você trabalha no sistema de bypass, você quer uma válvula curva linear, 50% de abertura, 50% de vazão, 30%, 30%, para ter um controle mais efetivo. Você pode configurar ela para trabalhar dessa forma. E aí como que ela faz? Quando você tem, por exemplo, você está com o sistema ali, pressão, vazão e abertura da válvula. A pressão diferencial caiu. Se a pressão diferencial cai, o que acontece?
a vazão diminui, né? Então a vazão cai. O que a válvula faz para manter a vazão constante? Porque, vamos supor, você tem duas válvulas. Essa válvula aqui está trabalhando com 10 metros cúbicos. Aí essa válvula do sistema fechou, abriu totalmente, caiu a pressão. O que ela faz? Diminui a perda de carga. Ela faz o quê? Abre a válvula. E aí ela abre a válvula, diminui a perda de carga e retoma a vazão. E se aumentar a pressão? Esse sistema fechou inteiro, aumentou a pressão, em vez de 10 começou a passar 15. O que ela faz? Fecha a válvula. Para quê? Para aumentar a perda de carga e voltar para a vazão de projeto. Aí depois dessa válvula, a Belimo lançou a Energivolve. Foi uma evolução dessa válvula, dessa primeiro modelo eletrônico, que ela tinha o quê? A construção era a mesma, porém ela tinha uma lógica diferente e 2 sensores de temperatura. Um sensor de entrada e um sensor de saída. Com isso, ela começa a calcular o quê? Potência. Ela consegue ver o que o equipamento está produzindo. Tem vazão, temperatura ΔT, você consegue ver o quanto de energia térmica você está colocando ou retirando do sistema. E além disso, ela faz o quê? Acumulado disso. Ela tem energia também de consumo. Você quer fazer um rateio de energia, você pode usar essa válvula. Ela tem memória interna de 13 meses. Todos os dados de leitura, temperatura de entrada, saída, ΔT, potência, fica tudo salvo na válvula por 13 meses. Você pode exportar isso, baixar isso para o Excel. Você pode jogar isso para a nuvem da Belimo. A Belimo tem uma nuvem que é um serviço gratuito. Toda a Energivolve tem essa possibilidade de conexão na nuvem. Basta você criar uma conta no site lá que também é gratuito e você passa a conectar essas válvulas. Você consegue ver as informações dela em tempo real, você consegue configurar essa válvula de qualquer lugar do mundo. Então você tem uma obra, você toma conta lá, você tem 10 prédios, você tem essa válvula nos 10 prédios, você pode criar e visualizar todas. Você recebe relatórios de performance do equipamento. Olha, o seu equipamento não está atingindo vazão. O seu equipamento não está com sensor com problema, está com uma temperatura muito baixa. Ela consegue mandar essas informações em tempo real e também gerar relatórios que você recebe trimestralmente. Aqui, a construção dela, né, a gente vai ter a linha de meia até 2 polegadas, que são as roscadas, e de 2,5 até 6 polegadas são válvulas flangeadas. Sensor de ultrassom, atuador convencional, né? O sensor de temperatura de entrada, esse aqui fica no corpo da válvula. Ela pode ser instalada na entrada ou na saída do trocador, não tem problema, basta você configurar ela saber se ela está retirando ou acrescentando energia ao sistema. A válvula de controle caracterizado é uma válvula de esfera convencional também, e o sensor de temperatura que você vai pôr na tubulação oposta. Instalei ela na entrada, o outro sensor vai para a saída. Instalei ela na saída, o outro sensor vai para a entrada. Aí você tem o ΔT de entrada e saída, do equipamento, de uma CAG, de um chiller, de um ramal, você pode colocar em qualquer função. Além disso, ela faz a medição de energia e ela tem uma outra função, que é o gerenciamento de ΔT. Você tem ali a possibilidade de verificar vazão, você configura a vazão lá, fala, esse equipamento é para trabalhar com no máximo 10 metros cúbicos, você configura nela 10 metros cúbicos, mas também você coloca o ΔT de trabalho. Esse equipamento é para trabalhar com ΔT de 5,5. O que acontece? Se você começar a trabalhar com ΔT, você começa a ganhar em bombeamento, você começa a reduzir energia de bombeamento, você diminui a rotação de bomba. E aí você começa a ganhar em energia, a eficiência do sistema fica maior. Por quê? Uma válvula convencional, quando a gente fala do QMC-ΔT, né, o famoso QMC-ΔT, uma válvula convencional, o que ela trabalha? Aqui nós temos o quê? A resultante, aqui a gente tem a vazão máxima, calor específico e ΔT. O que é variável aqui? O ΔT pode variar e a vazão máxima pode variar. O que uma válvula convencional vê? Só isso aqui. Ela só ataca em cima da vazão máxima. Né? E aí você faz o quê? Você não enxerga ΔT. Então você pode gerar um TR com ΔT de 5,5,55 de água, você pode gerar um TR com delta mais alto, com delta mais baixo, uma vazão maior, uma vazão menor. O que você precisa buscar? O que é o seu projeto. Então, quando a gente trabalha com a Energivolve, ela vai trabalhar o quê? Nessa variável e nessa variável. Ela olha as duas, buscando o quê? A máxima de eficiência do sistema. Por último, não menos importante, a gente tem a parte de sensores, que é uma linha nova da Belimo, são sensores de monitoramento de gás. Esses daqui, por exemplo, a gente tem sensores para trabalhar em estacionamento, quando você precisa monitorar monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, a gente tem esse tipo de sensor. Temos sensores também para umidade relativa, dióxido, foto, qualidade do ar. Isso para o ambiente mais industrial. Um ponto que a gente precisa se atentar,
Isso é um ponto que a gente tem a posição de instalação, o pé direito de instalação do sistema. Tem gases, ele pode ter até 2 gases no único sensor. Só que tem gases que têm leituras pontos de leitura diferentes. Se pegar metano e butano, eles têm densidade diferente. Um você vai ler até 30 centímetros, o outro você vai ler meio pé direito. Então a gente tem alguns extensores, que você pode usar um único sensor, põe o extensor, faz a leitura, o módulo fica lá embaixo, o sensor fica na posição correta, você trabalha com 2 sensores. Ele é um controlador também. Você pode criar lógica, você pode separar um relé, ele tem relés, saída relé, ele tem saída analógica e também backnet. Você pode criar uma lógica nele, por exemplo, estou monitorando uma cozinha, vazamento de gás. Você não quer que tenha vazamento algum. Você pode colocar, sei lá, 2% de ppm de 10, eu já quero que gere um alarme. Ele tem 3 níveis de alarme. O terceiro nível, que a gente chama de LL, que é o quê? É o limite, todo gás, ele entra em risco de explosão quando ele atinge uma concentração X. Né? Esse valor que a gente trabalha no sensor, para o alarme final dele, é 50% disso. Você não vai colocar no valor, senão tocar explodir. Então você precisa, ele tem essa possibilidade de você mexer nos alarmes anteriores, mas esse alarme, o terceiro alarme, que ele toca o estrobo, ele liga o estrobo, toca a sirene, aí ele já não é configurável, isso não pode mexer por conta de segurança. Mas também você pode exportar isso para automação, pode conectar os relés dele de saída para uma sirene, para um ventilador, para um exaustor, para um sistema SDI. Você pode fazer qualquer coisa configurando diretamente no sensor. Outro ponto importante, verificar o raio de ação do sensor. Se você tem parede, se você não tem parede, você precisa saber o ângulo de ataque dele, o raio de ataque dele, para você configurar e não deixar as zonas mortas no ambiente, para garantir a segurança e todo o monitoramento. Para gases de combustíveis tem uma caldeira, tem uma cozinha industrial, a gente tem também sensor para cloro, a gente utiliza ele em caso de máquina de piscina, por conta da evaporação para hidrogênio, amônia. Tem uma sala de baterias que eu preciso monitorar a geração de hidrogênio das baterias, você pode trabalhar com sensor. Para ligar um exaustor, para ligar uma sirene, para avisar que o hidrogênio em grande concentração vai entrar em risco de explosão. Propano, butano, metano, propano, butano, gás natural. E ele é todo aqui tem alguns gases, né? O CO, o NO, o VOC, o que a gente usa muito no Brasil, o de vazamento, nível e vazamento de oxigênio. Por quê? O vazamento de oxigênio, o nível de oxigênio no ambiente, a gente monitora outros gases, por exemplo, argônio. O vazamento de argônio você monitora pelo nível de oxigênio que tem no ambiente. Então, quando ele começa a vazar, ele expulsa o oxigênio e cai o nível. Então, você consegue monitorar com luz. E o vazamento para locais que tem armazenamento de hospitais, armazenamento de oxigênio. Se tiver vazamento, você pode trabalhar. Sensor de umidade relativa, eles têm que trabalhar no galpão, aplicação de galpão de estoque, de trabalho em geral, de industrial, a gente tem esse tipo de sensor. Aqui a parte de construção, os 2 módulos dele, né, toda a placa de configuração, tem possibilidade de proteção contra chuva, para esse ambiente, para rede de duto, tem os acessórios para ele trabalhar. De comunicação, backnet, a rede Kanban, você liga a rede Kanban entre eles por conta de velocidade e tráfego de informação, e aí o backnet você tem, por exemplo, 50, liga 50 deles entre eles em Kanban, e joga o backnet e depois você consegue visualizar todos para essa única conexão no backnet. Bom, senhores, falei bastante coisa, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu estou ali no stand da Berimo, é só dar uma passada lá que a gente conversa, tá bom? Obrigado a todos.